Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse domingo, dia 19 de janeiro, eu recebi uma mensagem que me deixou de certa forma desalentado, não é? É claro que esse é um sentimento que já se abate sobre uma parcela considerável da população há muito tempo, o desalento, o desencanto. Eu até falei sobre isso em determinado momento. A gente vê tantos maus elementos prosperando, toda a bandalheira que se fez nesse país, que se faz nesse país, continua levando a melhor sobre os cidadãos de bem, e aquelas pessoas que, de certa maneira, tentam levar alguma luz, esclarecer de algum modo os fatos que ocorrem, são agredidas de maneira torpe, de maneira profundamente leviana. Eu digo isso porque essa mensagem, eu não vou dizer o autor da mensagem, vou dizer mais ou menos aqui o contexto dessa mensagem. Leia os livros que tem, não fique fazendo associações com a esquerda, não fale mal de Chico nem Caetano, pois não passas de um insignificante pobre de direita. Veja bem, eu nunca falei mal aqui no canal de quem quer que seja, eu faço críticas em função do comportamento de determinados personagens da história do Brasil, sejam esses personagens do passado, sejam do presente. A pessoa me acusa ainda de utilizar a técnica de mentir 1000 vezes para que isso se torne verdade. Não sabe nem de onde é que vem isso, não sabe nem quem é que realmente adota essa tática, e talvez seja aquelas pessoas que esse indivíduo lamentável admira. E me acusa também de, no Natal, ter feito associação ao cristianismo, do cristianismo, com a política do presidente Bolsonaro, a quem ele chama de Bozo, e que é um modelo de perseguição. Também não se considere um intelectual e jamais se considere com este pensamento um cristão. Faça melhor, indique ao seu governo e seguidores as políticas sociais necessárias para o crescimento da economia e dos empregos. Ele fala ainda, Getúlio Vargas foi um social ditador, contrário ao seu capitão destruidor nazista. Vai trabalhar, pois não temos tempo disponível para leituras aleatórias com suas referências também aleatórias. Seja construtivo. Bom, eu vou fazer aqui tópico por tópico o que eu penso sobre essas afirmações que já disse, torpes e levianas. Mas, claro, respeito, porque a gente vive numa democracia e, como tal, temos que respeitar o pensamento de cada pessoa. Primeiro, eu nunca associei a política do governo Bolsonaro, que é chamado de bozo pela esquerda, num tratamento depreciativo, desrespeitoso em relação ao presidente da República, uma esquerda reacionária e recalcada. Eu nunca fiz nenhuma comparação do governo Bolsonaro com o cristianismo. Falei, ao tratar sobre o cristianismo, das minhas convicções e aquilo que eu verdadeiramente penso sobre o especial Porta dos Fundos, que foi ao ar em dezembro. Está lá, tem um vídeo, basta você pesquisar Tony Rodrigues Porta dos Fundos, você vai ver lá o que é que eu penso sobre aquele festival de grosserias. Outro ponto, eu não considero que o governo seja perseguidor. Nunca se viu um governo tão democrático, né? Todo dia tem denúncia contra o governo, esculhambação contra o presidente, contra a família do presidente, e não se acha uma única denúncia de corrupção, um único ministro, ou secretário, ou membro do governo envolto em corrupção. Eu acho que está existindo, na verdade, uma falta de experiência para lidar com as táticas de guerrilha da esquerda brasileira, da política da esquerda brasileira. Seria preciso fazer um curso em Cuba ou então na antiga União Soviética. Eu não acho que ninguém do governo tenha feito esse curso ou tenha qualquer intenção em fazê-lo. Quem se compara a Cristo é Lula, que disse publicamente ter sido mais perseguido que Jesus e crucificado igual Tiradentes. Ora, Tiradentes foi enforcado e não existem relatos de crucificação no Brasil dos tempos atuais. Só balela, só conversa fiada, só vitimismo, não é? Vitimização ridículo, comportamento ridículo. Apenas só se tem notícia em relação ao Brasil desse pessoal, muito roubo e muita mentira, tudo isso patrocinado pelo PT, de Lula, e do qual certos internautas são seguidores fervorosos. Não me considero um intelectual, nunca me considerei um intelectual, sempre deixei isso bem claro nos meus vídeos, nas matérias que produzo, nos comentários que faço, nas entrevistas, né? Sou apenas um sujeito esforçado, que deve devo tudo que sou aos livros, à leitura, não é? Aos estudos principalmente. Quer dizer, esse tudo é muito pouco para você. Para mim é o bastante, para mim significa
muito, porque é fruto de esforço, de trabalho, de sacrifício e de estudo. Eu sempre vivi do meu conhecimento, que também sei que é pouco diante do seu, né? Porque elementos refratários, atrabiliários, são muito mais inteligentes, porque conseguem viver bem com muito dinheiro, sem dar um único prego numa barra de sabão. Eu vivi às custas dos meus estudos, da minha capacidade, limitada, claro, diante da sua, diante da capacidade desse pessoal da esquerda brasileira. Mas definitivamente, minha gente, e os amigos que estão me assistindo agora, eu não sou um intelectual. Nunca tive nenhuma pretensão de ser intelectual, nem agora, nem em momento algum ao longo da minha história. Tenho em minha biblioteca pessoal, e isso é fato, cerca de 4.000 livros, todos lidos e todos anotados, né? Todos esses livros, eles fazem parte de um acervo de toda a minha vida que eu construí, desde quando bem pequeno comecei a receber os primeiros livros de minha mãe, Dona Naide, de minha tia, Dona Amália, da minha querida mãe pequena, das minhas irmãs, dos meus familiares. E ainda assim, eu continuo não me considerando um intelectual. Eu o fiz, ou seja, essa leitura, por necessidade de aprender, de desenvolver a minha imaginação, a minha capacidade criativa e principalmente por conta da minha atuação como jornalista e como cidadão. Eu conheço várias outras bibliotecas que são muito maiores e que são muito melhores. Talvez a sua, pela maneira como você escreve, a gente já percebe que se trata de um intelectual de escola, não é? Talvez a sua biblioteca seja muito melhor do que a minha e eu tive a oportunidade de conhecer alguma coisa através dos livros e das bibliotecas, tanto da minha quanto de outras pessoas. Tudo muito singelo e muito raso, esse conhecimento que eu conquistei com muito esforço e muito sacrifício, porque o verdadeiro conhecimento, ele reside em pessoas impunes, que conseguem dissimular, que conseguem mentir, que conseguem roubar, conseguem enganar as multidões e ainda assim conseguem ficar, já disse, repito, conseguem ficar impunes, não serem punidas pelo sistema judicial, como acontece agora no Brasil. A gente viu no Amazonas roubarem energia, depois dizem que não roubam e vão à justiça. Qual é o juiz que é isento o suficiente para o PT para julgar um processo do PT? Porque todos até agora que julgaram processos do PT são considerados golpistas, são considerados pusilânimes. Pode ser o juiz Moro, pode ser um juiz de estado, de qualquer estado, pode ser um promotor de justiça, pode ser um procurador da República, todos são para o PT e para as esquerdas pusilânimes. Então, como é que ousa esse grupamento que essa pessoa defende ainda buscar o concurso da justiça para dirimir alguma questão que lhe afeta? É lamentável esse tipo de postura. Eu mantenho minhas críticas a Caetano Veloso, a Gilberto Gil, a Chico Buarque. Toda essa crítica eu faço no campo da política e da cidadania. Embora, estou vendo aqui outras mensagens chegando, pessoal, eu oportunamente vou receber e vou elencar aquelas que considero necessárias de serem respondidas para que se esclareça sobre a minha conduta. Porque quando você ataca e não responde, quando você é atacado e não responde, é como se estivesse concordando com o mal feito que lhe é atribuído. Então, eu os considero, essas pessoas que eu citei e muitos outros, excelentes artísticas, excelentes figuras artísticas daquilo que fazem. São bons artistas e são péssimos políticos e cidadãos ainda mais horrorosos, entendeu? De uma conduta ainda pior do que a conduta política. A manifestação dessa figura que me agride de maneira gratuita, lamentavelmente, é uma forma de fazer censura. Disse Renato Russo, quem pensa por si mesmo é livre, e ser livre nesse país é muito perigoso. Ou então, plebe rude, sou a minoria, mas pelo menos digo o que penso, apesar da repressão. Sua postura, meu caro, que embora eu respeite o seu contraditório, não respeito as suas agressões, é uma postura de repressão, é uma postura de censura e é uma postura bem parecida com a do nazifascismo representado pelas esquerdas do Brasil, capitaneadas pelo PT, e sobre o que falei com muita propriedade, com muita responsabilidade e fruto de muita pesquisa e de muita apuração no meu vídeo, tanto de sábado, que foi dia 18, quanto da segunda-feira, dia 20, onde eu falo sobre os verdadeiros fascistas. Sei que há problemas com a visualização, porque é o próprio Facebook, aliás, o próprio YouTube, o Facebook não tem nada com isso,
que se encarrega de não distribuir. Muita gente próxima de mim diz, olha, está com mais de mês que eu não recebo as indicações dos seus vídeos, que eu não recebo as notificações dos seus vídeos. Mas de qualquer modo, eu tenho como meta continuar lutando, continuar enfrentando esse tipo de agressão que, claro, esse tipo de gente não contribui com nada, esse tipo de gente só sabe mesmo é agredir gratuitamente. E estou respondendo para que as pessoas saibam que quem eu sou, o que eu faço, o que eu represento e por que eu estou aqui, não é? Para tentar dar uma contribuição para esse momento caótico, cheio de pessoas com essa visão. E que eu sei muito bem quem são, de onde partem essas críticas lamentáveis, desaforadas, intempestivas e vulgares. Tá bom? Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.